Meus amigos, os técnicos brasileiros estão incomodados com uma possível escolha da CBF pelo técnico Jorge Jesus para treinar a seleção brasileira. Vamos acompanhar sobre isso, tá? Vamos acompanhar também a treta envolvendo Fabiano Baldasso e o Bagé por conta do jogo entre Flamengo e Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Vou deixar aqui os créditos para o canal Sport TV e também para o canal Debate Raiz. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esses temas. Eu acho uma grande... Eu concordo que da nossa parte, faça-se meia-culpa, uma paciência maior com o treinador estrangeiro, é a novidade, a gente realmente é mais leniente com o estrangeiro, eu concordo, eu visto essa carapuça. Mas eu acho uma grande bobagem o treinador brasileiro se incomodar com a chegada dos estrangeiros aqui. E eu explico isso rapidamente. O treinador brasileiro ele tinha antes 20 postos de trabalho garantidos na Série A. Então, digamos que a gente tinha 30 treinadores brasileiros de elite, eles se revezavam nesses 20 postos. Caía um e eles iam sempre ocupando as mesmas cadeiras, né, na dança das cadeiras ali. Ganhando muito bem e se demonstrando muito competentes para resolver problemas típicos dos nossos times aqui. Conseguir resultados sem muito tempo para treinar, salvar time do rebaixamento, dar respostas muito rápidas, aí é demitido, já assume outro na sequência. Era o dia a dia. Eles recebiam propostas para trabalhar em outros países e não aceitavam. Por exemplo, a dirigir seleções sul-americanas ou times do México ou do nosso continente não aceitavam porque pagam menos do que os times de elite aqui no Brasil pagam. E aí, depois do furacão Jorge Jesus, as portas foram escancaradas para os estrangeiros. Nem todos que vieram são bons. Óbvio que nem todos que vieram são bons. Mas Jesus, Abel são excelentes. Arthur Jorge fizeram trabalhos excelentes. Luiz Castro, entre outros. Né? E aí, o que eram 20 postos de trabalho, hoje viraram 10, às vezes 9. Né? E aí, você perde metade do seu campo de trabalho e você chia. E, em vez de chiar, no meu entendimento, eles deveriam aproveitar essa oportunidade e fazer como o Jardine fez. Levanta a poeira, sacode, vai para o México, vai dirigir uma seleção sul-americana, vai trabalhar em times menores da Europa, vai buscar se internacionalizar. Então, até porque o futebol está assim. Se hoje a gente pode contratar um treinador português para dirigir a nossa seleção, Portugal tem um treinador espanhol. Com a gama de treinadores que eles têm, eles foram contratar um espanhol que dirigia a Bélgica, que nos eliminou na Copa de 2018. A Inglaterra, hoje dona do torneio mais forte do mundo de clubes, tem um treinador alemão dirigindo o time deles. Então o futebol está assim e não vai retroceder. O futebol se globalizou muito, principalmente nessa posição. E eu acho que isso é uma oportunidade para o treinador brasileiro sacudir a poeira, cara, sabe? Buscar conhecimento, buscar se aprofundar em outros idiomas, buscar se aprofundar em futebol internacional, que eu acho que é uma lacuna que o profissional brasileiro tem, até pela falta de tempo. É tanto BO para resolver aqui que ele vê pouco futebol internacional, no meu entendimento. E aí o Roger, ontem, que já fez parte desse time de treinadores brasileiros sempre muito criticados, falou o seguinte no sábado sobre o tema. Dá uma olhada. Os treinadores estrangeiros, né, por eles virem com cultura diferente, né, deram a oportunidade deles ficar um pouco mais. Né? Para mim, como brasileiro, me davam 4 jogos. Os estrangeiros, como vem a cultura, passaram das 6, 7. Os treinadores estrangeiros, eles foram importantes em algum momento e são, né, porque por vezes quebram algumas conservas culturais que nós brasileiros não conseguimos quebrar, né, porque o ambiente externo não permite. Né, o Jorge Jesus veio, pediu um telão no estádio, né, e todo mundo achou muito bonito, né, mas se eu pedisse uma TV de 42 para colocar, eu era o professor Pardal. Né. Esse ano foi a primeira vez que eu trabalhei, né, no dia do jogo, né, no campeonato estadual, com jogo à noite. Se eu fizesse isso há 5 anos atrás, eu tenho certeza que eu seria inventor, mas se faz há 20 anos lá fora. Né? Então, por isso que eu aprecio a vinda sim, porque dos bons treinadores, né? Mas que a gente não desconsidere o que a gente tem bom dentro de casa. Só um adendo, um detalhe, né? Foi o Paulo Souza, não o Jorge Jesus, que trouxe um telão para colocar no Ninho do Urubu e nem todo mundo achou legal. Teve gente que disse que era bobagem, embora seja uma mera tecnologia.
para você usar durante o treinamento. Eu trouxe a fala dele só para ilustrar aquilo que eu acho do Caixinha, mas também acho uma bobagem entrar nesse assunto, né? Parece dor de cotovelo. Por mais que ele, no final, fala que é importante, sim, essa troca e tomara que treinadores bons cheguem aqui, mas que também sejam valorizados os brasileiros. O Roger está na melhor fase dele. Melhor. O Roger tem que surfar nessa onda. O Roger está discutindo uma renovação de contrato até final de 2026. Sucedendo um estrangeiro que foi péssimo, Sim, o Kudê. Exatamente, Péssimo. exatamente. Então, eu acho que ele tem que olhar mais para dentro, ele está se aperfeiçoando. Desde que o Roger virou treinador, a minha expectativa era que ele se tornasse rapidamente o que ele está se tornando agora. Um treinador confiável, um treinador com suas teorias importantes, porque ele é muito estudioso, ele se aprofunda em cada assunto do futebol. E, além disso, ele tem o lado boleiro também, porque ele foi craque. Ele é um dos grandes ídolos da história do Grêmio, campeão de tudo. Então, essa associação faz dele hoje um dos grandes treinadores brasileiros, do lado do Felipe Luiz, do Rogério Ceni. Para mim, são os principais treinadores brasileiros hoje de mercado. Agora, ele teve outras oportunidades em que ele não foi tão bem. Perfeito. Em que ele fez trabalhos medianos. Perfeito. Ele teve no Bahia, já com o Bahia em crescimento, teve no Palmeiras, com esse Palmeiras já forte. Perfeito. Ele teve no Fluminense, ele teve no Atlético Mineiro também, já com muita injeção financeira. E ele não fez bons trabalhos. Foram trabalhos medianos, já em determinados momentos interessantes. E a minha crítica era essa. Faltava ele aliar essa questão teórica dele, que ele estudou muito para ter isso, com a questão, parecia que ele deixava de lado o lado boleiro dele, o lado do vestiário dele, o lado de campeão que ele foi. E agora, com esse crescimento no Inter, primeiro já no Juventude, né? A gente tem que lembrar do trabalho dele no Juventude, que foi muito bom. Mas sair do Juventude e ir para o Internacional é um salto, principalmente de cobrança. E ele conseguiu sustentar, não só da cobrança de sair de um time que não tem a quantidade e a tradição que tem o Internacional, mas a questão de quebrar a antipatia de ele ser ídolo do Grêmio. Então, era um trabalho muito mais difícil para ele, e ele conseguiu superar isso tudo. Então, eu acho que ele tem que surfar nessa onda cada vez mais. E fez um grande trabalho no jogo sábado contra o Flamengo também. O dedo dele foi importantíssimo para ele no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, sustentar o empate. Eu acho que ele também tem que fugir. Essa dividida também não é legal para ele. Como a gente estava falando do Carille com o torcedor, eu acho que essa dividida também não é legal para ele. Ele não está falando para jornalistas, ele está falando para dirigentes, né? Porque jornalista não estabelece o tempo de trabalho que cada um vai ter. Se o estrangeiro vai ter 6, 7 jogos e o brasileiro vai ter 4. Claro que existe. Acho que a forma como a gente aborda, muitas vezes, a situação do treinador é equivocada. Já cansei de falar isso, mas se ele pede uma TV de 42 polegadas ou um telão, ele não está pedindo para a gente, ele está pedindo para o dirigente. É ele que tem que aprovar ou não, autorizar ou não. E aí ele aborda uma questão que ele fala, eles vêm com outra cultura, os estrangeiros vêm com outra cultura. Que cultura é essa? É uma cultura que valoriza o conhecimento, que aqui foi desprezado por muito tempo e continua sendo por alguns setores da sociedade. O Silvinho era ridicularizado porque tinha diploma da FIFA, tinha licença da FIFA. As pessoas usavam isso contra ele. O conhecimento, o cara estudou, se aprofundou, se dedicou e isso virou uma arma contra o cara. Só um país que despreza a educação pode fazer um negócio desse, não só no futebol, no geral. Então, a cultura que esses caras chegam é a cultura de ter se aprofundado numa formação que, em Portugal, a formação do treinador é muito mais antiga do que a nossa, com profundidade. Aliás, eu já ouvi dizer que o curso da CBF, que tinha chegado no nível bom, retrocedeu, ficou pior, está cada ano piorando. Então, o cuidado que a gente tem que ter é informar melhor, em educar melhor, para que essa cultura que ele cita, eles vêm com outra cultura. Essa é a diferença. E que todos os profissionais brasileiros possam procurar estudar como ele fez. O Roger falou, o xará dele é um cara que está sempre empenhado em crescer, em melhorar na profissão. O Diogo estava inscrito aí. Não, eu acho assim, primeiro sobre essa questão do Rocher, ele é um grande goleiro, mas eu concordo com a tese do Baldasso de um pouco de azar. Agora, eu preciso dar a mão à palmatória sobre algo que o próprio Baldasso falou aqui em relação ao Antony, né? Talvez não houvesse uma grande diferença. Pode ter passado aí para quem acompanha o jogo, porque o lance é muito rápido, mas o Inter não perde o jogo por causa do Antony, né? O lance do Juninho, que é o fatídico lance aos 12 minutos, quando o Juninho recebe o lançamento, o Juninho centroavante do Flamengo, tá? Para quem não sabe é o nome dele.
Ele recebe o lançamento, ele fica cara a cara com o goleiro, ele dá um tapa na direita e ele tira do goleiro e ia ser gol. Observem de novo, o Antony dá o tapinha na bola. É muito leve, mas ele dá. E ele salva o Inter ali. E ele fez outras boas intervenções também, ajudando o Inter no jogo. Eu concordo com a tese que ele continua, o Baldasso. O problema agora é o reserva do Antony. Só que aí não tem muito o que fazer, né? Aí não tem muito o que fazer, porque, pô, tu não vai esperar ter 3 goleiros de bom nível, né? É muito difícil que aconteça isso. Tá, mas é que eu acho que o Inter tem. O Ivan é bom goleiro. É que o Ivan... Mas é um andar abaixo, Ivan bom goleiro... Não, aí que tá. O Ivan bom goleiro, ele, de fato, pra nós, ele é uma lembrança só. É o goleiro lá da Ponte Preta que o Grêmio queria contratar para substituir o Marcelo Groy. E aí o presidente Romildo Bolzan Júnior liga para a direção da Ponte Preta e pergunta: e o pulso dele como é que tá? E aí o pessoal falou: vai ter que ver. Aí ele faz uma cirurgia, eu me lembro, na época e tal, o Grêmio não contrata. E aí fica só uma lembrança do Ivan. A gente nunca viu ele de fato jogando assim para mostrar que é um baita goleiro, né? É acidente de trabalho, a questão do Rocher. Uma coisa é a gente linkar com o Rocher, que tem um problema de costela e que, na verdade, a gente nunca sabia quando que ele estava curado ou se ele estava curado. Agora não, acidente de trabalho, como vocês me disseram. Se ele não faz a defesa, é gol do Flamengo. O goleiro está ali para defender. Acho que é mais acidente de trabalho. O Antony está preparado para ser goleiro do Inter. Eu acho que, por exemplo, tem essa preocupação, mas aí já é também o C, aí sim seria azar. Eu não, é que assim, eu não levo a vida com a sorte e azar. Eu acho que é competência ou falta dela. No lance, é acidente de trabalho, não tem o que fazer. Por exemplo, o Baldasso, eu digo, mas aí se machuca agora. Não, aí sim. Aí seria uma falta de sorte tremenda, porque daí seria uma sequência como o Inter viveu lá em 2017, lembra do Gauchão? Que machucou praticamente todos os goleiros. Mas o Antony está preparado. O Antony faz uma defesa tão importante quanto a do Rocher. Bom, e aí, Baldasso, entrando na questão do jogo, o Inter foi enfrentar aquele time que é o mais badalado, o time que tem talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, e o Inter conquistou um ponto com muita dificuldade, mas também eu pondero o seguinte: o Diogo fez uma referência de que o Inter não perdeu o jogo por conta da defesa do Antony. Tá bem. Se o Alan Patrick acerta o chute na jogada do Bernabé no segundo tempo, o Inter só... Então aí eu sim, né? Se não defende, se não toca na bola. Eu fiz um exemplo só para elogiar o Antony, no caso. É que eu acho que nenhum dos dois goleiros do Internacional, na minha opinião, eles foram muito bem os dois, tá? Mas não dá pra dizer assim, não, o Rocher no primeiro tempo salvou o Inter com 4 defesas. Não, o Antony no segundo tempo fez 4 defesas. O Flamengo não teve grandes oportunidades. Teve volume, teve iniciativa, foi protagonista, dominou o jogo, controlou o jogo, mas chances claras de gol foram poucas do Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo controlaria o jogo, né? A gente tem que ter noção da realidade. Aliás, eu estou um pouco preocupado com essa noção da realidade. Ontem eu estava vendo o jogo, estava trabalhando no jogo, e do lado aqui, fora da câmera, estava o meu guri, o Antônio. Quando eu, aos 35 do segundo tempo, disse: vamos lá, tá chegando o final do jogo, eu tomei um xixi dele. Tu tá apequenando o Inter, me diz ele. Tem que ganhar o jogo, tu tá torcendo por um empate. Aí eu recebo um outro recado da jornada: time que não ganha do Flamengo não vai ser campeão de nada na temporada, tem que... Gente, que planeta vive essa... Inclusive meu guri, que planeta vive? Que planeta vive? Nós pegamos o Flamengo no Maracanã e fizemos uma partida estrategicamente quase perfeita. Não foi perfeita porque teve no segundo tempo, e aquilo me preocupou, um apagão de uns 10 minutos em que nós tomamos o gol, começamos a sair com a bola errada, o Flamengo quase fez o segundo, mas cara, no restante do jogo, o primeiro tempo do Internacional, vamos lá, vem comigo. O Roger estabeleceu uma estratégia com uma modificaçãozinha estrutural, que era o Fernando atrás, no meio dos 2 zagueiros. O Inter jogou com uma linha de 5 jogadores. O Flamengo entrou 2 vezes na área do Inter em todo o primeiro tempo, gente. E o Internacional, que estava com dificuldade para encaixar o escape em determinado momento, com jogadores maravilhosos que tem pelo lado esquerdo, fez um gol taticamente lindo, com troca de bola, o Bernabé dando um passe no segundo pau para o Bruno Henrique fazer um golaço de primeira. O primeiro tempo do Internacional foi impecável. E no próprio segundo tempo, em que evidentemente o grande Flamengo no Maracanã com 50 mil pessoas, evidentemente que iria para cima do Internacional e iria fazer uma abafa. O Inter teve aquela dificuldade que eu falei, mas logo depois, percebam bem, o grande problema ali é que o Internacional perdeu retenção de bola na frente. Nós chegamos a um momento ali no segundo tempo que o Inter não passava do meio campo. Aí é perigoso, porque tu tem o Flamengo permanentemente no teu campo. E eu alertei ali, precisamos dar um jeito, o Alan Patrick tá sumido, precisamos dar um jeito, o Rossi precisa dar um jeito para não ter alguma retenção de bola na frente, para não ter o Flamengo sempre aqui. Aí o Roger daqui a pouco
tira um atacante, bota o Thiago Maia, e aí congestionou de vez o sistema defensivo e o Flamengo passou a ter extremas dificuldades. E o Roger coloca o Carboneiro no time, o Carboneiro vem para o lado direito e começa com vitória pessoal a segurar a bola, esmorecendo o Flamengo que fazia o que estava fazendo. Gente, assim, com toda a segurança do mundo, o Internacional obteve um grande empate com uma partida madura, uma atuação qualificada que chamou a atenção do Brasil inteiro. E eu pergunto para você do seguinte, aqueles que acham que não foi bom, quantos times conseguirão um empate com o Flamengo no Maracanã nessa temporada? Eu estou satisfeito com o resultado, estou satisfeito com a atuação do Internacional, estou satisfeitíssimo com individualidades do Inter. O Fernando, um monstro, o Bernabéu, um monstro. O Inter teve um monte de jogador que jogou muito. Eu estou feliz da vida, cara. JB. Não, é que assim, o jogo esclareceu algumas dúvidas, mas também deixou outras interrogações pra gente. Primeiro, uma dúvida que eu tinha. O Inter sabe que ele, neste momento, pelo menos, está um degrau abaixo do Flamengo. Para jogar do jeito que jogou, para ir para a estratégia, o Inter tem essa noção. Foi no Maracanã, JB, no Beira-Rio, ao contrário. Isso não é uma crítica, não é um elogio, não é nada. É que o Inter chegou e disse, não, peraí, olha só, o Flamengo no Maracanã, e eu até concordo, eu não estou avaliando, julgando mérito, só estou posicionando a coisa. O Inter diz assim, ó, tá aqui, eu reconheço que o Flamengo está na outra prateleira. Às vezes os técnicos não reconhecem, vão para lá para trocar a garrafa e se dão bem ou mal, enfim, depende do dia, mas aqui está a primeira questão posicionada. A segunda, o Baldassi tem total razão. O jogo foi um jogo de linha de 5, de jogadas pelos lados. Os Alan Patrick e o Borré, principalmente, não conseguiam jogar e não conseguiam performar porque a bola não passava pelo chão. O Wesley foi mal, mas aí o jogo, na teoria, priorizava ele. Foi um dia ruim dele, acontece. Esse é o jeito do Inter jogar. O Inter vai jogar mais vezes assim, porque contra o Grêmio já foi assim. E a gente dizia, não, mas é estratégico. Como o Grêmio gosta de bola nas costas, eu fico aqui atrás e saio no contra-ataque. Joguei inteligentemente contra o Grêmio num Campeonato Gaúcho que tinha todo um peso emocional. Mas a primeira partida, e aí é a minha dúvida, do Brasileirão já foi assim. Eu só pontuo aqui, não foi só o Carboneiro. Pra mim, ele ganha o meio-campo quando entra o Thiago Maia. Isso. E o Thiago Maia sai pela esquerda, tanto que o gol, o Inter, cara, teve essas chances do Flamengo, do Juninho, bom jogador, inclusive. O Flamengo teve, mas o Inter tem outras duas chances. O Bernabéu, melhor jogador da partida, de 3 chances que o Inter teve, uma foi gol, uma outra foi criada pelo Bernabéu, a outra pelo Carboneiro. O Bernabéu vai de fundo, cruza para o Alan Patrick, o Alan Patrick pega mal de esquerda. Se ele ajeita a bola atrás para a direita ou dá mais um toquinho e bate cruzado, ele faz o gol. E aí, o Inter teve outras... Isso, né? Nesse lance, é o Thiago Maia quem faz o lançamento. E aí depois é o Carboneiro, que, era só... Eu sei que no ar-condicionado é barbado a falar, mas era só o Ener Valencia pegar e dar de primeira na bola quando ele estava adiantado. Bagé. Bom, eu agora de tarde, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma TV nova, porque a TV que eu vi mostrou um jogo diferente do que eu vi até aqui. Daqui a pouco eu vou chegar à conclusão que o Flamengo perdeu o jogo, senhores. E é normal, tá? O resultado é bom. O resultado é bom. Flamengo, fora de casa, mas os goleiros do Inter fizeram as principais defesas. O JB usou o termo, ganhou meio de campo, mas que meio de campo que ele ganhou? O Baldassi chega a dizer, porque no segundo tempo teve um momento que o Inter não conseguia avançar. Óbvio, porque tinha a qualidade do Flamengo. Eu só não vi toda essa revolução. Eu não vi esse jogo todo do Internacional. E é normal, tá? Eu só estou tentando debater com as maravilhas que eu estou ouvindo aqui, que eu sinceramente não vi. E pode ser uma dificuldade minha de entender jogo. Olha só, o que eu falei? Que o resultado foi um baita resultado, mas foi a posse de bola foi adulto contra criança. Vocês estão brincando. A posse de bola foi 70-30 para o Flamengo. Adulto contra criança. Só aí já acabou, né? Não, mas é exatamente isso. O Inter, o que eu falei? O Baldassi elogiou que o Carboneiro entra na metade pro final e eu disse não foi só ele, porque também tem o Fernando fica mais atrás, ele dá um passo pra frente, fica Ronaldo e Thiago Maia. E aí o Inter tem mais jogadores no meio pra poder avançar, porque até então não tinha, tem razão. Só que ali aos 35 do segundo tempo o Inter consegue, tanto que o Inter vai mais pra frente e tem 2 chances de gol. Depois dos 35 tem a chance que o Alan Patrick era a chance clara de gol na grande área e a do Carboneiro. E por isso o Inter conseguiria vencer o jogo. Como é que foi um jogo de adulto contra criança? Não consegui concluir, eu tentei falar. Eu fiquei quieto ouvindo todo mundo quando eu fui falar o JB. Mas eu te pedi educadamente. Não, já fechou, tá isso aí. O Flamengo jogou menos que o Inter e o Inter merecia ter goleado. Jogo de adulto contra criança em que no primeiro tempo o Flamengo entra 2 vezes na área do Inter e o Inter as melhores defesas são os goleiros do Inter. Não, cara, que jogo vocês viram? Os goleiros do Inter fizeram 2 ou 3 defesas o jogo inteiro. Mas que 2 ou 3 defesas? O Flamengo não correu risco em momento nenhum. Flamengo mas nem posse de bola nem nada. Isso não é
feio faz parte. Não, sabe o que tá difícil para alguns entenderem? O Flamengo é muito mais time que o Inter. Isso é uma realidade. Não é feio. É um baita resultado. Eu acabei de falar. Eu vou tentar agradar todo mundo. Acabei de falar. Foi um baita resultado. Foi fora de casa, foi contra o poderoso Flamengo, que pra mim é o favoritaço ao campeonato. Mas não foi esse jogo que tu e o JB viram. Eita, meus amigos. Essa aí, que invertida, hein, rapaz? O Bagé agora com os dois pés na garganta do Baldasso. Galera, olha só essa notícia aqui, ó, que saiu agora há pouco no Globoesporte.com. Jorginho e Flamengo diminuem a diferença de valores e caminham para acordo nos próximos dias. Partes se reuniram no domingo e ficaram mais perto de final feliz. Clube agora aguarda aval do presidente BAP para caminhar a contratação do volante de 33 anos. Ou seja, Jorginho, né, o volante do Arsenal, que teve aqui no Rio de Janeiro recentemente, apresentando a cidade para a esposa. Gostaram, na verdade, né, do que viram. Inclusive, né, ele se encontrou com o agente, né, aquele que está tratando diretamente dessa negociação com o Flamengo, e agora, né, vem a notícia que eles se reuniram neste domingo e que tudo agora está nas mãos aí da caneta do BAP, né, para o BAP dar o aval e contratar ou não o volante Jorginho. Então, isso quer dizer que podemos dizer que está por detalhes essa contratação, na minha opinião, de um baita jogador, um baita reforço, pensando principalmente no Mundial de Clubes que vai acontecer agora na metade do ano. Olha, notícias boas no Mengão, hein? As coisas estão caminhando, né? Poderemos ter aí um desfecho de ano muito feliz para o nosso Mengão, sem contar que o Pedro, né, já está voltando. Segundo o Felipe Luiz, se nada acontecer de diferente, o Pedro agora nesse mês de abril retornará ao elenco, né, ao time do Flamengo, né? Aí, caraca, olha só as coisas acontecendo, né? Vamos sonhar, estão deixando a gente sonhar. Deixa eu deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV e também para o canal do Debate Raiz. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Não paga nada, botãozinho do dedinho para cima é 0800 e você ajuda aí o crescimento do trabalho. Daqui a pouco eu trago mais notícias, debates, análise e muita informação sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O clube mais amado e mais querido, porque afinal de contas isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!